Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Estou muito bem, graças a Deus, né? Bom, hoje eu resolvi fazer um vídeo do que, mais ou menos assim, resumindo, né? O que eu estou achando desse campeonato depois de 4 corridas já disputadas, né? Eu me lembro que eu fiz isso mais ou menos no ano passado, assim, só não me lembro se foi com 4 corridas já iniciadas e tudo, enfim, mas não muda o fato assim que eu falei ano passado, né, do que estava achando das corridas e tudo. E vou falar também das 4 principais equipes, né? Eu gostaria muito de falar aqui nesse vídeo, né? Ferrari, quer dizer, Ferrari, né, deixa de ser, né, mas McLaren, Red Bull, Ferrari e Mercedes, né? O que é que eu tenho achado assim delas e tudo? Vamos tentar fazer isso só num vídeo, né? Lembrando, a minha opinião, tá? Posso estar muito errado aqui, tá? Vou falar das duplas de cada uma das equipes, assim, do que eu achei até agora. E, se possível, fazer também o que eu achei das corridas de uma maneira geral, né? Bom, vamos começar pela McLaren, né? Que é a líder do campeonato e tudo, né? A McLaren hoje tem 2 excelentes pilotos, né? Cada um à sua maneira. Um que é um piloto frio, né? E que, diferente de seu companheiro de equipe, correspondeu às expectativas de melhorar, né? Uma coisa que a gente tanto falou ano passado nas corridas e tudo, sempre foi de que o Piastri ele tinha que melhorar em muitas coisas, que era uma certa regularidade, que era melhorar o seu ritmo de corrida, que era estar mais próximo do Lando Norris, né? E ele nitidamente viu isso aí tudo, né? Então, eu não sei, eu já ouvi muitos dizeres assim de que até mesmo o André Stella chegou a falar sobre isso, né? De que o Piastri ele reveu as corridas do ano passado e aprendeu muito com elas e tudo, né? E acho que para mim ele correspondeu muito bem às expectativas, né? Acho que é um piloto assim que tem total condições de ser campeão esse ano, tá? Não só pelo fator carro, né, mas pelo fator mental, né? Acho que o Piastri, eu sempre falei isso, que para mim o Piastri é um exímio piloto assim, que muitos ali, por mais anos de experiência como se tem, acaba tendo mais a frieza, né? Sabe lidar com a situação talvez de forma muito melhor, exemplo assim, do que Norris ou do que outros pilotos do grid, né? E acho que ele para mim está correspondendo a todas as minhas expectativas, né, com relação a isso. Ele está andando muito mais próximo do Lando Norris. Quer dizer, para mim eu chego a achar até que ele está mais rápido do que o Lando Norris. Quer dizer, é nítido isso, que ele está andando mais rápido que o Norris. Que ele tem uma sabedoria muito grande assim do que está fazendo, uma consciência muito grande, está exibindo assim uma tranquilidade muito grande. Agora, uma coisa que eu ainda preciso ver do Piastri, que é uma característica muito infeliz dele, que foi uma infeliz característica dele ano passado, é a consistência, a regularidade de fazer isso, né? Eu falo isso porque ano passado, no meio do ano passado, ele andou muito bem, teve vezes até que pontuou mais do que o próprio Lando Norris ano passado, mas chegou no finalzinho de ano, o cara sumiu do mapa. E eu quero ver se ele vai ter essa regularidade, porque num campeonato de 24 corridas, isso sem nem mencionar as corridas sprint, precisa de se ter uma certa regularidade e muita consistência, né? Quanto, assim, eu acho que é tudo isso que eu tenho a dizer sobre o Piastri, né? Acho que para mim é um piloto excepcional, gosto muito dele, vejo ele com certeza sendo campeão, né? Eu era muito preso assim, a Russell, Norris e Leclerc, mas eu não tem como não colocar o Piastri mais nessa minha listazinha aí de pilotos assim que podem sim ser campeão, podem sim obter o seu primeiro título, né? Então acho que para mim está sendo, talvez na minha humilde opinião, o melhor piloto da temporada até agora, né? Ele teve aquele problema ali na Austrália, né?
acabou rodando e tudo, mas ele sempre, todas as corridas, ele sempre está à frente do Lando Norris em questão de ritmo, né? Assim, sempre sendo mais rápido na corrida. Ele foi mais rápido que o Lando Norris na Austrália, mas a McLaren interviu e não deixou ele ultrapassar o Lando Norris. Ele foi mais rápido na China, tanto é verdade que venceu, apesar de que o Lando Norris tinha problemas nos freios. Ele teve mais velocidade no Japão, mas novamente a McLaren não deixou ele passar. E no Grande Prêmio do Bahrein ele teve um domínio, um domínio extraordinário. Tanto é verdade que, analisando alguns gráficos, ele teve o mesmo ritmo de corrida que o Verstappen teve ano passado no Bahrein, né? Onde ele venceu com muita foca, com muita tranquilidade. Então é um cara que sabe muito bem o carro que tem e está usando isso a seu favor, né? E com mentalidade em dia, né? Quanto ao Lando Norris, assim, eu vejo muitas críticas com o Lando Norris, né? E acho que ele não faz por menos, né? Eu acho que, na minha opinião, o Lando Norris ele vacila em muitos pontos. Mas eu acho que é essa a realidade desses pilotos, de muitos pilotos dessa geração, né? Que sempre tem uma autocrítica, né? Uma autocrítica muito exagerada. E eu acho que essa autocrítica... beleza, é o jeito dele de ser e tudo mais, mas eu acho que isso mais está servindo para as pessoas odiarem ele sem necessidade, tá? Mais para as pessoas odiarem ele, mais para criarem alguma falsa mitologia de querer dar hate de graça no Lando Norris e tudo mais, né? Então assim, mas o Lando Norris, na minha opinião, ele simplesmente não pegou o jeito desse carro, né? Você vê nitidamente que ele está andando lá, assim, ele deu muitos, né, assim, momentos assim de, momentos assim que eu pensei assim, gente, esse cara não pode cometer esses erros, né? E eu quero muito ver ele numa situação assim onde ele definitivamente nas coisas, no passar do campeonato, ele passe a administrar melhor isso, porque até agora eu não vejo o Lando Norris com toda essa imponência numa questão mais longeva em disputa do campeonato. Hoje o Piastri é melhor do que ele, né? Mas assim, como eu falei, para mim o Piastri ainda precisa falta ainda provar uma certa regularidade. E acho que o Norris, ele tem essa regularidade, mas acho que falta ele um pouco assim de ficar mais quietinho, né? De dar declarações assim... sabe, assim, não sei, eu no lugar do Lando Norris, eu honestamente falando assim, eu ficaria muito mais na minha, me concentrasse muito mais, ao invés de ficar se autocriticando, porque isso vai dar brecha para as pessoas usarem isso contra ele, né? Então, mas assim, é nítido que o Lando Norris está sentindo a pressão, está sentindo dificuldades e tudo com esse carro. Não é um carro fácil, pelo que a gente lê sobre, né? Mas o Piastri pegou o jeito desse carro. Então, se o Piastri pegou o jeito desse carro, por que o Lando Norris ainda não pegou o jeito desse carro, né? Então, acho que temos um campeonato e eu espero muito que a McLaren não intervenha nisso, porque a McLaren ela melhorou muito esse ano, tá? A única coisa que ainda acho que a McLaren ainda precisa melhorar demais ainda é essa questão de intervir nessas brigas, nessa disputa. E se a McLaren intervir, eu não gostaria muito que fosse na temática de resultado já no sábado. O que eu quero dizer com isso? Se o Lando Norris larga na frente do Piastri, então é definitivo dizer de que na corrida ele vai ficar à frente do Piastri, ou vice-versa, né? Eu acho que quem tem mais velocidade tem que ultrapassar e pronto, não tem que ter essa questão de ordem, essa porra de ordem de equipe, né? Então, mas assim, as estratégias da McLaren, você vê nitidamente que a McLaren agora sim está tendo uma postura de equipe grande, até mesmo na hora das estratégias boas e tudo, né? Que ano passado muitas vezes entregava paçoca nessas horas, né? E esse ano não, esse ano a gente viu uma postura muito melhor do setor de estratégia da McLaren, né? Sobre a Red Bull é o seguinte, né? É um drama que está vivendo, né? É o pior final de semana da Red Bull depois de algumas corridas aí, né? E acho eu que é justo dizer de que a Red Bull vive um drama assim
Eu ouvi dizer, até depois do meu vídeo lá, eu vi que parece que até o empresário do Verstappen discutiu com o Helmut Marko e tudo mais, isso, mas que... Eu penso o seguinte, sabe, eu entendo a crise, só que mais uma vez eu reitero, né, eu acho assim que é uma equipe mal perdedora, né, que tem um piloto que... Eu entendo, assim, que essa mentalidade, assim, talvez eu seja a única pessoa que pensa desse jeito, mas eu não vou deixar de expor minha opinião sobre, né, porque claro que pode ser que haja controvérsia sobre essa minha opinião, mas eu acho que às vezes as pessoas acham que só o Verstappen é competitivo, só o Verstappen nasceu para vencer. Todos esses caras, eu acho que uma exceção ou outra, principalmente se tratando do Stroll, todos esses caras estão ali competindo e tudo, e acho que a Ferrari, por exemplo, né? Ferrari vive um drama também, né? Mais uma vez, eu vou falar mais da Ferrari um pouquinho mais na frente, mas assim, mais uma vez, a Ferrari vive um drama ali e tudo, mas o quê? E eu não vejo empresário de piloto, eu não vejo essa intensidade dessa crise igual eu vejo na Red Bull, né? Red Bull que tem, às vezes, ali alguns momentos ali em que ela tem um excelente carro, como teve no Japão, e não teve no Bahrein, né? Só que como a Red Bull lida com isso, é uma coisa espalhafatosa, é uma coisa assim como se fosse uma tragédia, né? E assim, você vê, e assim, nada contra, nem nada, mas sei lá, eu acho assim que às vezes a Red Bull ela superestima demais a própria derrota, assim, sabe? Ela, sabe? E acho que o Verstappen, o pessoal do Verstappen por si só também, né? O empresário, o pai do Verstappen, né? Assim, são caras assim que, assim, não dá para vencer todas, né? Não dá para vencer todas, assim, igual esses caras acham que dá, né? E aí, né, a gente tem que ver nas redes sociais, apenas as pessoas falam assim, ele só quer vencer e nada mais, isso mais o quê? Ai, né? E eu não tô tirando mérito nenhum de piloto não, tá? Muito pelo contrário. Acho que essa é a mentalidade que todo piloto tinha que ter. Todos, sem exceção. Mas eu acho assim que às vezes a gente também tem que saber que a realidade é outro cenário, né? E assim, mas eu não tiro da conta da Red Bull a tragédia que foi ela nesse final de semana. Tendo 2 carros horrorosos em desempenho, né? Tendo 4 pitstops trágicos assim, em questão de tempo. Os caras estavam perdidos até na luz ali do pit stop. Meu Deus, né? Como é que pode, né? Então, é complicado isso, né, gente? Eu acho assim que eu considero muito assim de que a Red Bull vive um momento muito ruim, né? É uma equipe assim que se perdeu pelo ego, né? Isso aqui é o complicado, né? Mas eu acho assim, sabe, que as pessoas, nas redes sociais assim como eu já falei, eu não gosto muito das redes sociais da Fórmula 1 porque os fãs de Fórmula 1 e de pilotos têm maneiras diferentes de pensar, né? De que vai ver assim, os fãs de Fórmula 1 mesmo, eles não pensam da maneira, talvez, como fãs de piloto pensam, né? E assim, muitas das minhas opiniões é baseadas em um fã de Fórmula 1 falando, né? E assim, eu já vi muitas equipes decaírem de rendimento e tudo, e nunca vi uma equipe ter esse nível de drama igual a Red Bull tem, né? Enquanto o Verstappen é o seguinte, né? Ele é a única coisa de boa que a equipe ainda tem, né? É a única coisa boa a única coisa minimamente boa ali que a equipe tem, porque a gente vê que é ele que faz uma diferença, ele consegue supervalorizar os resultados, né? Tipo assim, quem é que imaginava que o Verstappen ia finalizar a corrida em sexto, né? O Verstappen não tinha carro para finalizar a corrida em sexto, né? Então, né? E o Tsunoda também, né? O Tsunoda também com muitas dificuldades, mas assim, teve seus primeiros pontos já na sua segunda corrida na Red Bull. Mas eu não vou me contentar por causa disso. Por quê? Porque lá em 2019, quando o Alexander Albon foi para a Red Bull, nas primeiras corridas ele também estava muito próximo do Verstappen e deu no que deu, né? Deu no que deu. O cara ficou só 1 ano e meio na equipe, depois foi rebaixado para piloto de testes e depois foi para o Williams, né? Depois largou de mão de vez da Red Bull, né? Então eu mantenho assim minha opinião assim, que ainda acho que o Tsunoda ainda não tem uma opinião definitiva assim se o Tsunoda é ou não é uma boa opção.
O fato é que a Red Bull ainda é omissa a essa questão assim de não colocar um piloto de ponta como segundo piloto. Na McLaren tem 2 pilotos de ponta, na Ferrari tem 2 pilotos de ponta, na Mercedes, beleza, tem um novato, mas é um futuro piloto de ponta. A gente não vê esse cenário na Red Bull, a gente vê um cenário onde tem um baita piloto de ponta e um outro piloto ali que é só o segundo, assim, que não sei, para mim ele já atingiu seu teto, na minha opinião, claro. E aí eu fico pensando, qual é o raciocínio da Red Bull com isso? Se ela pensa em ganhar um campeonato de construtores com o Tsunoda ali, sem chance. Olha os seus concorrentes, né? Então, para mim, acho que para mim é uma equipe omissa. Eu não sei, eu já falei isso em outro vídeo e chego até a dizer, me atrevo a dizer, de que acho que é uma restrição da família Verstappen, do empresário do Verstappen, sei lá, que não permite outro piloto de ponta no outro carro da Red Bull, né? E aí vai trazer essas aberrações aí no segundo carro da Red Bull, né? Eu não sei o propósito disso, né? Para o Verstappen não ter desafios, né? Então, né, é um luxo assim que acho que equipe nenhuma jamais deveria ter isso, né? Então é complicado, né? E assim, né, pessoal, não vai dar tempo de eu falar sobre Ferrari, sobre Mercedes, né, mas é tipo uma parte 1, né, digamos assim, do que eu achei, né. Eu não vou me estender muito nesses vídeos, né, mas é isso que eu particularmente penso sobre a McLaren e sobre a Red Bull no momento, né. Acho que é muito discutível, claro, né, é muito opinativo, é muita informação que nem eu não passo aqui para vocês, né. Acho que há canais, assim, melhores do que eu para passar isso, né. Mas é isso que eu particularmente penso. Eu vejo essas análises e tudo e passo aqui o que eu penso para vocês, né? Então é isso que eu particularmente penso. Posso estar errado, tudo bem, tá? Não tô dizendo que eu tô certo, mas também não tô dizendo que eu tô errado, né? Então, mas é a minha opinião, né? Então é isso que eu particularmente penso e compartilho aqui com vocês sobre a Red Bull e sobre a McLaren, tá? Vou fazer agora o próximo vídeo agora falando da Ferrari e da Mercedes, tá?